Leamos a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém. Podeis acertar, meus amados. E aqui vão duas satisfações. Uma delas é que a igreja está crescendo. Quando há necessidade de consagrar obreiros, é porque a igreja está crescendo. Quando há necessidade de consagrar novos pastores, ministros do evangelho, é porque a obra está pedindo, é porque a igreja está precisando desses homens. Então é o sinal de que a igreja está crescendo. Gostaria de fazer aqui algumas considerações antes de falarmos a respeito do versículo que nós temos lido, e chamar a atenção a respeito, meus amados, da maneira que o apóstolo Paulo se identifica nas cartas em que ele escreve. Nas cartas que ele escreve, ele se identifica ora como servo, ora como apóstolo e ora como prisioneiro. E cada uma dessas identificações há uma razão para que ele se identifique assim. O apóstolo Paulo, nós conhecemos a sua história desde quando ele era Saulo, homem entendido nas leis, homem culto, com conhecimento profundo nas leis mosaicas, um fariseu, mas que quando ele foi escolhido pelo Senhor Jesus, que quando ele recebeu ou teve aquele encontro com o Senhor a caminho de Damasco, ali a sua vida foi mudada completamente. E ali aquele homem, aquele fariseu, aquele estudioso, aquele comprometido com as leis mosaicas a ponto de perseguir os cristãos por não aceitar com o ministério do Senhor Jesus, aquele homem se transforma completamente, deixa de ser fariseu e passa a ser servo do Senhor Jesus Cristo. E há poucos dias eu estava falando a respeito do vaso, e lembrando que a palavra vaso que nós usamos principalmente na igreja pentecostal, essa palavra é muito usada quando o irmão é usado por Deus na ministração de profecias, revelações, a gente chama de vaso, né? A gente não identifica como vaso, chama de vaso, que ninguém vai chamar, ô vaso, vem aqui, não é assim. Mas foi o Senhor Jesus que implantou esse termo. E justamente a Saulo, quando Ananias não questionou com Jesus, mas ele ficou preocupado quando o Senhor Jesus manda que vá orar por Saulo, ele disse: Senhor, muito eu tenho ouvido falar a respeito deste homem, quanto persegue aqueles que pregam a tua palavra, enfim. Aí Jesus disse o que, Ananias? Vai, porque este é o vaso escolhido para levar a minha palavra. Então a palavra vaso foi instituída pelo Senhor Jesus. Mas o apóstolo Saulo deixa de ser fariseu e passa a ser servo do Senhor. Mas quando ele se identifica também como apóstolo, Paulo, ele saía em defesa à sua chamada. Quando alguns ainda duvidavam da sua conversão, quando alguns ainda duvidavam da sua capacidade ministerial, pois ele havia sido um fariseu, Paulo se apresenta como apóstolo para defender o seu ministério, para defender a sua chamada e alcançar a autoridade de Deus para ministrar, para orientar, para ensinar. Mas ele também se identifica como prisioneiro. Aqui nós podemos ter duas vertentes: como prisioneiro, que foi fisicamente falando, mas também prisioneiro da palavra de Deus, ou seja, comprometido com a palavra do Senhor. As cartas que Paulo escreveu, ele escreveu 13 cartas, dessas 9 para igrejas, e 4 cartas foram pessoais, que nós chamamos de cartas pastorais. 2 a Timóteo, uma para Tito e uma para Filemon. Como diz na maioria de suas cartas, o apóstolo defende o seu apostolado. O apóstolo Paulo chama para si a autoridade espiritual e ministerial. O apóstolo Paulo, ele faz questão de trazer aqui algumas observações quando ele não esteve andando com Jesus como os demais apóstolos estiveram, mas ele foi chamado pelo mesmo Jesus que os apóstolos também foram chamados. A chamada foi diferente, a chamada foi de uma maneira diferenciada, mas foi o mesmo Jesus que escolheu Pedro, Tiago e João lá no mar da Galileia, depois escolheu Mateus e foi escolhendo os outros discípulos que se tornaram apóstolos. Jesus os escolheu pessoalmente e fisicamente, mas Saulo de Tarso
também foi escolhido pelo mesmo Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Saulo recebe a manifestação do Senhor Jesus de uma maneira sobrenatural, o esplendor sobre ele, enfim, que ali ele também é escolhido pelo Senhor Jesus. E o tema escolhido para esse trabalho por nós aqui foi a excelência do ministério cristão ou ministério pastoral, tomando como base Timóteo 3:1. Então esta é a palavra fiel: se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Então, meu amado, você está aqui. Se você deseja ser pastor, é algo de Deus a sua vida, é a excelência de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você deseja, Jesus está cumprindo na sua vida nesta oportunidade. Os propósitos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo era no sentido de orientá-lo no seu trabalho, principalmente na área do ensino da palavra de Deus. E aí pesa sobre os novos ministros, os ministros, que é a preocupação na área do ensino da palavra de Deus, porque o ensino da palavra de Deus traz o fortalecimento para a igreja do Senhor. Com isso estaria fortalecendo a igreja na doutrina do Senhor Jesus, e estaria protegendo a igreja das falsas doutrinas. Então o apóstolo Paulo insiste com Timóteo, aquele jovem obreiro, em que Timóteo se preocupe em pregar a palavra de Deus, pregar a genuína palavra de Deus. Há momentos em que Paulo diz: olha, não fica pregando fábula, não fica contando história, desculpe da expressão aqui, história fiada do púlpito, mas pregue a palavra de Deus. Pregue que Jesus Cristo salva, pregue que Jesus Cristo cura, pregue que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, pregue que Jesus em breve voltará. Aleluia. Muitas vezes a igreja não quer saber dos nossos problemas, não quer saber da nossa cultura, não quer saber do nosso passado. A igreja quer ouvir falar sobre Jesus, a igreja quer ouvir falar sobre Jesus e este crucificado. Aleluia. Havia essa preocupação do apóstolo Paulo com relação a Timóteo, para que Paulo não somente desenvolvesse o seu ministério, mas que também trouxesse ensinamentos para que ele pudesse formar também obreiros. Ele dizia: o que você tem ouvido de mim, passe para outros, para que o evangelho jamais seja obsoleto. Hoje eu prego a palavra, amanhã não estarei mais aqui, mas aquele que ouviu a palavra aprendeu e vai continuar pregando a palavra de Deus. Aleluia. Nós aguardamos Jesus para agora. A igreja, a Assembleia de Deus, espera Jesus, o arrebatamento para o momento. Mas enquanto Jesus não vier, a igreja continua. E a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no Brasil. Os nossos pais já passaram, mas o evangelho permaneceu. Aleluia. Eles não estão mais pregando, mas a palavra de Deus permanece, porque obreiros se levantam para continuar pregando a palavra do Senhor. Essa foi uma das preocupações do apóstolo Paulo, em que Timóteo forjasse obreiros, fizesse obreiros e ensinasse a esses obreiros a continuar pregando aquilo que ele e Timóteo estavam aprendendo do apóstolo Paulo. Aleluia. E esse tema escolhido nos leva a duas vertentes: a excelência no ministério cristão e a excelência de quem desempenha o ministério cristão. Aleluia. A excelência do ministério. O ministério deve ser tratado com excelência, deve ser visto como excelência, algo especial, algo de sumo valor, algo de grande valor. Aleluia. Mas a vida do obreiro, a excelência de quem desempenha o ministério do cristão, ou seja, a excelência da vida do obreiro, há de ser destaque, há de ser excelente, há de ser uma referência para a igreja do Senhor. Quando você vai levantar na igreja para pregar a palavra de Deus, quando aqueles que te virem pregando a palavra vão dizer: aí é o homem de Deus, aí tem história, aí é integridade, aí é um bom pai de família, aí é um bom esposo. Enfim, há uma referência à vida de excelência do obreiro para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. E o ministério cristão pode representar as atividades desenvolvidas na igreja. Essas atividades expressam a sua importância em suas atuações. Então as atividades da igreja, as atividades que nós desempenhamos na igreja, ela é importante. Quando se fala em excelência, se entende o melhor. Quando se fala em excelência, se entende em o melhor, oferecer o melhor. Se entende o muito bom.
destaque de importância, ou seja, essas atividades devem ser vistas como excelentes em suas atuações. Aquilo que desenvolvemos na igreja, aquilo que fazemos na igreja deve ser visto com excelência. No ministério cristão faz parte o ministério do louvor, da palavra, do ensino, da oração. Poderíamos enumerar outras atividades da igreja, mas para nós o que importa um pouco aqui é falar a respeito daquilo que cada um de nós está recebendo do Senhor, que é na área da pregação da palavra, que na área do ensino da palavra de Deus. Destacamos, portanto, a importância da igreja e os seus cargos. É importante que nós nos lembremos que os cargos não são nossos, os cargos são da igreja. E é Jesus quem nos coloca nos cargos que Ele quer que nós ocupemos. Aleluia. O cargo de dirigente de congregação não é do homem que está dirigindo a congregação, é do Senhor. Amanhã ou depois Jesus diz: olha, eu quero ocupar o cargo com outro obreiro. Aí nós temos que desocupar a área e permitir que o cargo esteja à disposição do Senhor Jesus. Ou seja, o cargo que ocupamos na igreja não são nossos, os cargos são do Senhor Jesus. Aleluia. O pastor ocupa o cargo é do Senhor. O professor da escola bíblica dominical, ele ocupa aquele cargo, mas o cargo é do Senhor. O cargo é da igreja, a igreja é do Senhor. Ou seja, nós não somos eternos e não somos insubstituíveis. Quando o Senhor Jesus achar por bem, Ele nos muda, porque o cargo não é nosso, o cargo é do Senhor. Aleluia. O ministério cristão é desenvolvido na igreja de Deus, e tudo que se faz na igreja é feito com critérios e com integridade. Eu nem falei, mas essa matéria está na apostila, não sei se é a página 5, me parece, mas está aí na apostila. Mas tudo que se faz na igreja se faz com critérios de integridade. Para tomarmos aqui um parâmetro, queria pedir para que o pastor Gessé fizesse a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7, que é bem conhecido de todos nós, mas por favor, pastor Gessé, faça essa leitura. Mas, muito obrigado, pastor Gessé. Mas o que eu fiz questão de fazer essa leitura bem detalhada, para que nós pensemos a importância da igreja do Senhor. Quando surgiu a primeira dificuldade na igreja, o problema foi levado aos apóstolos, e eles logo pensaram a respeito da responsabilidade que eles tinham diante da igreja. Qual era a responsabilidade dos apóstolos? Oração e pregação da palavra. E eles disseram: não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra e vamos servir às mesas. Nós vamos escolher homens. Eu achei interessante, meus amados, os critérios que eles estabeleceram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Não eram aventureiros, aqueles que chegam na igreja hoje e já querem ocupar cargos. Não, irmãos entre vós, aqueles que estão convivendo conosco, aqueles que têm o nosso perfil, aqueles que têm os nossos costumes, aqueles que conhecem qual é a nossa liturgia. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eu achei interessante porque a exigência aqui: sejam homens cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e de sabedoria, cheios de sabedoria. Olha que interessante, meus amados. E constituamos sobre este importante negócio. Qual era o mais importante? Pregar a palavra ou servir às mesas, no caso a igreja? Mas no caso aqui, os apóstolos estão colocando o mesmo tamanho de importância. Eles davam importância ao servir às mesas, tanto quanto pregar a palavra de Deus. Pois eles disseram: para servir tem que ser cheio do Espírito Santo. Para servir tem que ser cheio do Espírito Santo. Não se oferece cargos da igreja para segurar crente.
Se oferece cargos da igreja para quem é crente. Se oferece cargos da igreja para quem tem compromisso com a palavra de Deus. Se oferece cargos da igreja para quem é cheio do Espírito Santo. Aleluia, para quem recebe sabedoria do céu e ao Senhor se submete. Os cargos da igreja são importantes, não importa, ou é do púlpito, ou é no meio da igreja, ou é da portaria da igreja, ou é da escola bíblica dominical, ou é da regência da orquestra, ou é da regência da banda, ou é músico, ou é cantor. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia. Além de ter boa reputação, além da igreja, também são importantes para a manutenção da ordem da igreja. E para manter a ordem da igreja, precisa estar debaixo da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo não ensina ninguém a brigar. Para colocar a ordem da igreja, não precisa ter briga, não precisa ter rixa, não precisa ter disputa, não. O Espírito Santo nos conduz e a ordem é mantida, e todos fazem com humildade, desempenham com compromisso com Deus e com a palavra do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então fiz questão de trazer esse pensamento para dizer que todos os cargos da igreja, a igreja é importante e os seus cargos também são importantes, e o Senhor Jesus pensa sobre isso também. Ser obreiro, presbítero, evangelista ou pastor não deixa de ser um cargo honroso. É, na verdade, um cargo honroso, mas é um cargo para servir. Somos consagrados para servir a igreja do Senhor. Nós já ouvimos tanto nessa escola bíblica, a exemplo do Senhor Jesus, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E Jesus servia, e serviu com a sua própria vida. Apesar de passar a ser o servo, e podemos dizer, eu não sei se há graduação de servo, servo é sempre o menor, né? Podemos dizer o menor, servo é aquele que serve. Podemos enumerar algumas características do servo. O servo é obediente. Ser ministro é ser servo. O servo é obediente. O servo é submisso. O servo executa o que lhe é atribuído, nada mais e nada menos, apenas aquilo que lhe é atribuído. Talvez na frente vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Executa o que lhe é atribuído. Você vai fazer isso, é isso que eu vou fazer, que nem mais nem menos, nem a mais do que me foi conferido e nem a menos do que me foi pedido. O servo não reclama. O servo não reclama. O servo não tem preferência no que vai fazer. O servo não tem preferência no que vai fazer. E outra coisa, o servo trabalha com prazer, trabalha com alegria. Eu estou servindo a igreja, e quem serve a igreja do Senhor Jesus serve com alegria. Quem serve ao homem muitas vezes pode servir forçadamente, inclusive comprometendo até os seus valores. Mas o servo, ele faz com alegria, com prazer, porque sabe que está fazendo para o Senhor Jesus. Aleluia. Parece contraditório, mas a responsabilidade desse servo escolhido para o ministério que estamos falando aqui é a maior diante da igreja. A responsabilidade dos irmãos, dos pastores que são servos, é a maior diante da igreja, porque o que vai caber aos senhores, os ministros, o que cabe aos ministros? Ensinar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Vocês já pensaram na responsabilidade que o Senhor Jesus coloca sobre os vossos ombros? De ensinar a palavra de Deus, a verdade, a pureza, a integridade da palavra de Deus, não modificar o ensino. Então esse servo tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra, de aconselhar, de mediar, de orientar, de exortar. Nós não podemos ter medo de exortar a igreja. Exortar a igreja não é bater na igreja, não é. Muitas vezes alguém quer torcer a palavra de exortação. Exortar é alertar a igreja. Exortar é alertar a igreja. Jeremias pagou um preço alto por alertar, por exortar a nação de Israel dos seus pecados. Exortar é alertar a igreja. E a palavra de Deus impõe algumas condições ao presbítero, bispo, pastor, ou seja, aquele que desenvolve atividades da igreja que precisam ser observadas.
Voltemos a ler o texto, 1 Timóteo 3, agora versículo 1, e eu quero incluir também o versículo 2, por gentileza, pastor Gessé. 1 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Muito obrigado. Convém que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível é a sua vida íntegra diante de Deus, claro, mas diante da igreja, diante da sociedade, para que quando nós subirmos ao púlpito e apanhamos o microfone para trazer uma palavra de Deus à igreja, todos olham para nós e possam dizer: aí está uma pessoa íntegra, aí está uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível no púlpito, irrepreensível fora do púlpito, irrepreensível junto à sua liderança, ou seja, uma vida de integridade. Mas aqui fala também marido de uma mulher. É claro que o nosso pastor, presidente, sempre nos alerta a respeito desse cuidado, não é? E normalmente nas consagrações, ele sempre faz essa pergunta: se é casado, se teve mais de uma mulher, ou qualquer coisa assim. Mas quando eu pensei aqui marido de uma mulher, porque nós temos pessoas casadas, homens casados que não são marido, homens casados que não são o marido que a mulher espera que seja. Então o apóstolo Paulo disse que marido tem que ser marido, tem de cuidar da mulher, tem de amar a esposa. Eu comecei a pensar, me veio a lembrança aqui, me permitam. Os irmãos se lembram, está registrado lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, aquela família que todo ano ia para Siló, não é? Era Eucana, Penina e... vou deixar os debutantes falar aqui. Ana. Mas qual era a situação daquela família? Penina tinha muitos filhos, parece-me que 10 filhos. Ana não tinha filhos. Eles iam para Siló todos os anos para o sacrifício. Ana sofria todas as vezes que ia para Siló. A mulher Penina a irritava, a Bíblia diz que ela irritava a Ana. A Bíblia diz que Ana chorava, Ana não comia, não bebia, e era triste o seu coração, era mau o seu coração. O próprio marido dela, Eucana, dizia isso a ela. Mas na hora do sacrifício, diz a Bíblia que Eucana repartia as porções do sacrifício e dava para os seus filhos, os filhos de Penina, e dava para Penina também. E para Ana, o que sobrava? Como que a Bíblia diz ali? Para Ana ele dava o mais excelente. Para Ana era o mais excelente. Aí me veio o pensamento, pastores, ministros que aqui estão, que para a mulher tem que ser o mais excelente, para a esposa tem que ser o mais excelente. A igreja nos consome muito, nos consome. Você tem que se preparar para o culto, você tem que pregar na igreja, você tem que tratar de assuntos após o culto. É problema de toda a natureza, que você se desgasta às vezes até emocionalmente, devido às dificuldades que surgem diante de nós para tratarmos. Mas quando você chega em casa, a mulher não quer o marido que está só o pó, ela quer o marido que possa oferecer para ela a excelência do cuidado, a excelência do carinho, a excelência da atenção, a excelência do amor. E a mulher gosta de conversar com o marido, sabia? Aliás, as mulheres gostam de falar, no bom sentido. Os irmãos sabem que, senhor presidente, há um levantamento aí, um estudo que as mulheres precisam falar 7.000 palavras por dia. 7.000 palavras por dia. Se um dia, meu amado irmão, lá pela madrugada sua esposa te chamar e começar a conversar com você, não leva a mal não, é que ela precisa completar 7.000 palavras que não completou ainda. Agora que vai algo importante, ouça o que ela está dizendo. Ouça, sabe por quê? As irmãs sabem disso. Porque de repente ela para e pergunta: o que eu estava dizendo mesmo? E se você não souber o que ela estava dizendo, aí vai ser difícil. Mas por que eu estou dizendo isso, meus amados? Porque a mulher precisa da atenção do marido.
Você é pastor da igreja, mas é pastor na sua casa também. É pastor da igreja, mas em casa você é esposo, você é marido, você é pai, você é avô, você é companheiro, você é o que sustenta o lar, você é a cabeça do lar, você é que vai conduzir o seu lar. Então, é pastor da igreja. Então, marido, o apóstolo Paulo disse: marido de uma mulher, marido de mulher tem que ser casado e tem que ser marido, tem que ser casado e tem que ser esposo, tem que ser casado e tem que ser o sustento dentro de casa, aquele que está sempre ao lado da esposa. As mulheres gostaram disso. Aleluia. O que se espera de quem ocupa cargos no ministério? Queria pedir para o pastor Jessé, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 3 a 7, por favor. A respeito do que Paulo aconselha: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E a coisa certamente mais satisfatória para um obreiro, para um pastor, para um ministro, presbítero, é quando você tem alguém enfermo dentro de casa, ou a esposa, ou um filho, e eles vêm pedir unção para você. Sabe o que isso quer dizer? Que a tua família acredita na tua chamada, que a tua família acredita no teu ministério, que a tua família te observa e vê que você é realmente um homem de Deus, que a tua família sabe que quando você ora, Jesus responde, que a tua família sabe que quando você unge, a enfermidade é expulsa. Aleluia. A tua família sabe que você está em sintonia com os céus. Quando a sua família depende das suas orações, é porque confiam na sua chamada e sabe que você verdadeiramente é o homem de Deus. E o apóstolo Paulo disse que governe bem a sua própria casa. E a nossa primeira congregação está dentro de casa. A nossa principal congregação está dentro de casa. Se você tiver na sua congregação lá crentes, tementes a Deus, filhos batizados com o Espírito Santo, filhos comprometidos com Deus, você pode dirigir qualquer congregação. Se a congregação da tua casa for bem, a congregação da igreja também estará bem, porque verdadeiramente você está cuidando da sua própria casa, está governando a sua própria casa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas, meus amados, são requisitos observados pelo apóstolo Paulo que condicionam a consagração de homens escolhidos para servirem na igreja do Senhor. Nosso pastor tem se preocupado muito com isso, e nas reuniões de crivo que são feitas aqui para analisar os nomes que estão sendo indicados para servirem qualquer cargo da igreja, desde a diaconia até o ministério, o pastor já estabeleceu aqui alguns critérios, fora os critérios da Bíblia. Nosso pastor, ele pede para que o obreiro traga uma carta escrita pela esposa, para dar testemunho do que ele é fora do púlpito, do que ele é dentro da sua casa. Então são os requisitos observados pelo apóstolo Paulo, que condiciona a consagração de homens escolhidos para servirem na igreja do Senhor. Mas vamos ler outros trechos da palavra de Deus, voltados para os que ocupam cargos de ministros. Pastor Jessé, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 15, aliás 5 e versículo 17. Mas aqui, enquanto o pastor Jessé encontra este apontamento: homens que sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui vai eu diria uma determinação, uma obrigatoriedade do obreiro em pregar a palavra de Deus e ensinar a doutrina da igreja do Senhor. A palavra de Deus não é pregada por conveniência. A palavra de Deus não é pregada para que se alcance ser ovacionado pela plateia. Que a doutrina da palavra do Senhor, ela tem que ser pregada para conduzir o rebanho na presença de Deus. Não se prega a palavra para fazer média com o público, não se prega a palavra para fazer média com tais e tais famílias. A palavra é pregada de acordo com aquilo que você recebe do Senhor. A mensagem você recebe do céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não adianta você buscar mensagem em sermonários, não adianta você buscar mensagem no YouTube, não. A mensagem vem com o joelho no chão, muitas vezes o rosto em terra, e comunhão com o Espírito Santo. Aleluia.
comunhão com o Espírito Santo, mensagem vem do céu, porque é Jesus quem conhece a necessidade dos ouvintes da igreja, é Jesus quem conhece a necessidade daqueles que estarão ouvindo a palavra que você estará ministrando. Portanto, meu amado, não deixe pregar a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, aleluia, a doutrina que vai trabalhar na vida daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Por gentileza, pastor Jessé, 40 de Isaías, versículos 1 e 2. Porque a palavra é consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Qual é o papel do ministro? Qual é o papel do pregador, do ensinador? É consolar os seus ouvintes. Consolar através da palavra de Deus. Não é ameaçar, não é desabafar, mas é consolar. A igreja precisa ser consolada através da palavra de Deus, confortada através da palavra de Deus, acolhida através da palavra de Deus, aleluia. Muitas vezes há pessoas, irmãos, que chegam na igreja trazendo tantos problemas, tantas dificuldades, trazendo adversidades, desafios que se levantam no dia a dia, ao seu redor, no serviço, em casa, enfim, na faculdade, no escritório. Chega da igreja aborrecidos e muitas vezes até questionando com Deus. E quando o púlpito é entregue para o ensinador, para o pastor, para o ministro que vai ministrar a palavra de Deus, aquela ovelha que está cansada, ela não quer ouvir pancada, não quer receber pancada, não quer ouvir palavra que vá jogá-la mais para baixo ainda. Ela vai ouvir palavra que possa trazer conforto para o seu coração, alívio para as suas feridas, trazer palavras de esperança. Por isso que o Senhor Deus disse: consolai, consolai, consolai o meu povo. E essa responsabilidade é nossa, consolar o povo através da palavra de Deus, consolar o povo através da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, que a igreja precisa receber alimento espiritual. A igreja, quando o irmão vem para a igreja, ele quer ouvir mensagem que o edifique, quer ouvir mensagem que o alimente, que ele saia da igreja confortado, alimentado pela palavra de Deus. Vai buscar a mensagem que Deus dá. Se você não tem mensagem para aquele dia, dê o púlpito ou o microfone para outro que tem a mensagem. Jesus sempre vai preparar alguém para entregar a mensagem para a igreja. A igreja não vai voltar vazia de maneira alguma. O dirigente do culto é Jesus, o animador da igreja é o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Se não tem mensagem, não fica inventando coisa, trabalhando com auditório, mandando fazer isso, aquilo. Não, meu amado irmão, é a palavra de Deus que conforta, é a palavra de Deus que consola. Consolai, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Falai benignamente a Jerusalém. Meus amados, a igreja é de Deus, é a noiva de Cristo, aleluia, a esposa de Cristo. Ninguém vem falar mal da minha esposa que vai ter problema. Ninguém vem querer falar mal da minha esposa que vai ter dificuldade. E eu sou homem limitado. E Jesus, que é Deus, ele vai admitir que se fale mal da sua igreja? Jesus vai admitir que se bata da sua igreja? Falai benignamente a Jerusalém, falai benignamente para a igreja. Ame a igreja do Senhor, abrace a igreja do Senhor, aleluia. Alguns dizem que tem crente tribuloso, mas para o pastor não tem crente tribuloso não. Tem crente que precisa ouvir palavra de Deus, tem crente que precisa ser convencido pela ação do Espírito Santo. Cabe a nós não pregar para crente tribuloso, pregar para a igreja de Deus e permitir que o Espírito Santo faça a obra. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que quebranta, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que tira o espírito de rebeldia, é o Espírito Santo que reabilita, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que nos traz a integridade espiritual. Bendito é o nome do Senhor, oh aleluia, glória ao nome do Senhor. Bradai que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada. Dizer para a igreja: olha, você viveu no pecado até agora, você cometeu falhas até agora, mas a partir de agora Jesus te oferece salvação.
Jesus te oferece perdão, os teus pecados vão ficar esquecidos, e daqui para frente uma nova vida, daqui para frente uma nova vida diante do Senhor. Esta é a palavra, esta é a palavra que a igreja precisa ouvir, que nós servimos a um Jesus misericordioso, a um Jesus bondoso, a um Jesus que abraça, a um Jesus que salva, a um Jesus que transforma, a um Jesus que muda vidas, a um Jesus que perdoa. Essa é a palavra que a igreja precisa ouvir. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 11, pastor Jessé, para encerrarmos, né? Vamos pular aqui um pouquinho e vamos alertar, observar que os ministros devem estar sempre prontos para atender quando lhe for dada a oportunidade, e observar. Então o ministro, evidentemente que nós estamos no culto, estamos atentos ao que está acontecendo no culto, né? Principalmente aqueles que estão sentados no púlpito da igreja, atentos ao que está acontecendo no culto, que o pastor, o dirigente do culto está falando, está fazendo. Então deve estar sempre pronto para atender naquilo que lhe for dada a oportunidade, observar para o que foi chamado e o propósito do culto. Nós temos, que nós denominamos aí culto público, culto da família, culto evangelístico, tem um culto de doutrina, tem um culto ao ar livre. Não dá para no culto ao ar livre você pregar a doutrina. Tem o culto fúnebre, que tem mensagens especiais para o culto fúnebre. Celebração de casamento. Celebração de casamento, meus amados, quando os noivos são crentes e vêm para a igreja com pudor, é um culto onde é uma boa oportunidade de se evangelizar, porque há muitos convidados do casamento que não são crentes, e é uma oportunidade para, evidentemente, no contexto da cerimônia, falar que Jesus Cristo salva e liberta. Bom, mas prestar atenção para o que foi convidado a fazer. Por exemplo, o pastor diz para você, irmão, dá uma saudação. Não precisa dizer da igreja, olha, eu vou dar aqui uma saudação porque o pastor só quer que eu fale aqui rápido. É uma saudação, meu amado irmão. Não precisa dizer que é uma saudação. Fala ali 5 minutinhos, 10 minutos. Entregue lá uma faísca de fogo para a igreja, algo que vem do céu para a igreja, incendiar a igreja. Então a saudação é saudação, não é pregação. É 5, 10 minutinhos. Quando o pastor disser para você, você vai pregar a mensagem oficial. É interessante, mesmo quando o pastor diz uma mensagem oficial, ou uma palavra, quando ele diz uma palavra, que você não é o pregador principal. Você vai entregar uma palavra, porque tem um outro que vai pregar. Você vai entregar uma palavra, é bom você perguntar quanto tempo. Pergunta para o pastor quanto tempo, para que ele não tenha que puxar o seu paletó e não tenha que colocar o relógio na sua frente. Quando chamar para a leitura oficial, é só para a leitura oficial, não é para pregar. Eu estou falando isso porque a gente tem acompanhado, às vezes alguém é dado oportunidade para alguém fazer a leitura oficial, ele vai pregar da leitura oficial. Faça a leitura oficial e Jesus vai abençoar a igreja através daquela leitura. Tinha um irmão que cooperava conosco ali há muitos anos atrás, no setor de Parque São Lucas. Os mais antigos do Parque São Lucas vão se lembrar dele. Ele era um polonês, o nome dele era Vasily Daciu. Aquele irmão tinha dom de fazer leitura oficial. Cada vez que ele fazia a leitura oficial, o poder de Deus se manifestava na igreja. Mas quando eu convidava para pregar, não era a mesma coisa. Então tem irmãos que têm e se conformem com isso, tem a chamada para fazer leitura oficial. Então leitura oficial não é pregação, apenas leitura. E aliás, é interessante que tomemos cuidado com a leitura, né? Por mais limitados que sejamos, mas vamos observar as vírgulas que estão bem na nossa frente ali, observar os plurais, né? Que às vezes a gente fica distraído e termina pulando, e é interessante que nós façamos essas observações. Oração por pedidos anunciados. Às vezes você chama o obreiro para fazer oração pelos enfermos, ele ora pelo presidente da república, pela volta de Jesus, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, e não ora pelo enfermo que está ali pedindo oração. Atento ao que foi pedido para fazer. Oração pelo pregador, oração para o final do culto. Isso já aconteceu algumas vezes, certamente, com os dirigentes de cultos. Você pede para alguém orar para o final do culto, né? Agradecendo a Deus, oferecendo o culto e pedindo ao Senhor que nos leve em paz para casa. Ele orou por tudo menos por aquilo que era o objetivo. Você tem que orar novamente
para que Jesus o leve em paz para casa, enfim. Então, atenção nos pedidos, quando for pedir para orar, apresentação de criança, na ceia, não é? Muitas vezes alguém chama para dar graça pelo pão, dar graça pelo cálice, por pessoas que aceitaram a Jesus. Na hora que alguém aceita Jesus, não é falar mal da vida pecaminosa de quem está aceitando a Jesus. Jesus perdoa esse traste ruim, esse criminoso que sempre foi, não. Jesus, aqui está essa alma que está se rendendo a ti, perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, abençoe sua família, levante, abençoe, enfim, oração pela pessoa que está aceitando a Jesus. Estou encerrando, meus amados. Cabe ao ministro observar o ambiente que está convivendo, procurar conhecer a igreja que você está trabalhando, os membros e os congregados, observar a solenidade do culto, respeitar o púlpito, porque o púlpito é o lugar mais visto da igreja, sim ou não? É o lugar mais visto da igreja. Se alguém não se comporta bem no púlpito, toda a igreja está vendo. Toda a igreja está vendo. Conduzir a igreja a glorificar ao Senhor nosso Deus. De que maneira conduzir a igreja a glorificar o Senhor? Cantando com a igreja. Você pede o hino e senta e fecha a harpa e não canta. O que você vai esperar da igreja que você está dirigindo? Abra a sua harpa e cante com a igreja. Aleluia, abra a harpa e cante com a igreja. Se você não souber cantar, finge que está cantando. Abre e fecha a boca e a igreja pensa que você está cantando, mas faça a igreja louvar ao Senhor, você sendo o exemplo da igreja. Cante com a igreja, louve a Deus com a igreja, aleluia. Glória a Deus. E os nossos hinos, a harpa, que nunca envelhecem, são hinos congregacionais que tem mensagem que vale a pena cantar, que vale a pena meditar. Canta com a igreja. Outra coisa, meu amado, glorifique, dirigente de congregação, pastor, ministro, tem que glorificar a Deus. Você está no lugar de glorificação, você está no lugar de adoração. Aqui é o lugar de adorar ao Senhor, e você é referência da igreja. Se você não glorifica, a igreja não glorifica. Se você não fala em língua estranha, a igreja não fala em língua estranha. Se você é aquele crente tradicional, daquela igreja tradicional, a igreja vai ser fria. E tem obreiro por aí que quer a igreja que a igreja não glorifique. Não, meu amado, nós somos ainda igreja pentecostal, igreja que glorifica o nome do Senhor, igreja batizada com o Espírito Santo, igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. E os crentes da Assembleia de Deus que são batizados com o Espírito Santo ainda falam em língua estranha, porque tem muita gente que não fala mais em língua estranha, mas aqui ainda se fala em língua estranha. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique, meu amado, porque tem pastor que só glorifica quando ele está pregando. Quando ele está pregando é língua estranha, glória a Deus para lá, glória a Deus para cá. Mas quando o outro está pregando é um túmulo. Não, meu amado, ensine a igreja a glorificar a Deus. Você sendo o glorificador ao Senhor, ensine a igreja, sendo você o parâmetro e a referência para a igreja. Primar pela solenidade do culto. Não criticar e não permitir, isso aqui é muito importante. Não criticar e não permitir que critiquem ou falem mal da sua igreja, nem do ministério, nem do teu pastor, e nem do corpo de obreiros ou dirigentes de congregações. Não permita. Eu sou um pouco mais chatinho nisso aqui, talvez mais radical. Se alguém fizer isso publicamente, você pode corrigir publicamente também, porque o público precisa saber que há ordem na igreja. A igreja precisa saber que há alguém que cuida da igreja. Não vem falar bobagem aqui que você vai ter que responder pela bobagem que está falando. Então, se alguém desmerecer a igreja, ou o ministério, ou o pastor da igreja publicamente, ele deve ser corrigido publicamente e imediatamente. E a igreja exige isso, irmãos. A igreja exige. Uma vez lá, me permita um exemplo, um irmão lá, um obreiro bem antigo da congregação que eu dirigia, que ele pregou e falou: eu provo na Bíblia que Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou no sábado. Eu fiquei pensando, olha, eu vou estudar bem esse assunto, e na sexta-feira, que é o culto de doutrina, eu vou ensinar isso para a igreja. Mas na hora choveu um monte de bilhetinho no público. Pastor, o que é isso? Pastor, explique isso. Pastor, agora estamos confusos. Então a igreja exige que tudo seja aclarado, que tudo seja transparente na igreja do Senhor. Aleluia.
Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1, encerrando Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você está fazendo para Deus, não está fazendo para o homem. Deus os abençoe. Parabéns mais uma vez, meus amados. Que Deus abençoe o ministério de cada um dos irmãos que está sendo desenvolvido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.